Você já sentiu em algum momento da sua vida que estava distante de Deus? Já teve aquela sensação de que as coisas não estão fluindo, que nada acontece direito, que falta paz, falta direção, força, alegria, contentamento na sua vida, seus objetivos não são alcançados? Essas coisas acontecem na vida das pessoas. E principalmente, essas coisas acontecem e muito com aqueles que se afastam de Deus. Então, nessa mensagem, eu quero lhe falar sobre como você pode voltar para Deus de verdade e mudar completamente a sua vida. Vem comigo. Muito bem, eu quero ler 1 Samuel, capítulo 7, apenas o verso 3, aonde diz: E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Bom, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar aqui é o que estava acontecendo com o povo de Israel para que Samuel dissesse essas palavras. Veja bem, Israel estava em crise, o caos. Israel havia perdido a arca da aliança para os filisteus, e isso simbolizava o afastamento da presença de Deus. Durante 20 anos, o povo viveu em sofrimento, confusão e opressão. Tudo porque haviam deixado de servir ao Senhor de forma verdadeira. Resumindo, o povo de Israel estava vivendo um caos total, sentindo-se longe de Deus. Mas aí chega Samuel com uma palavra direta e transformadora. Samuel chega e diz: Se vocês querem Deus de verdade, então voltem com o coração inteiro. A mesma afirmação que a palavra de Deus faz para nós hoje. Se você quer transformar sua vida, dar direção ao seu caminhar, encontrar sentido no seu viver, volte-se para Deus. Volte para Deus e volte de verdade. Volte de todo o coração. Como é que se volta para Deus de verdade? Como é que se volta para Deus de todo o coração? Em primeiro lugar, voltar para Deus precisa ser de coração inteiro. Perceba, Samuel não chama o povo apenas para um ato religioso. Samuel não chama apenas para um culto. Samuel não chama apenas para um evento. Samuel está chamando o povo para uma transformação e uma transformação genuína, autêntica, real, verdadeira. Porque, meu amado, não adianta voltar para Deus apenas com palavras. Não adianta voltar para Deus com medo das consequências. Não adianta voltar para Deus porque você está passando por um mau momento. Porque Deus não quer só um culto externo. Deus não quer só um evento. Deus não quer apenas um ato. Deus quer o coração inteiro. Quantas pessoas que eu, infelizmente, conheço, que vão a cultos, que participam de programações, que dizem buscar a Deus,
mas que no dia a dia a gente vê claramente que a sua vida não está transformada, que o seu coração não está inteiramente para Deus. Meu amado, em Tiago capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus afirma: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Não é só dizer eu creio, não é só ir à igreja num domingo ou numa programação especial do meio da semana, ou numa quinta dos milagres, ou numa sexta-feira das causas impossíveis. Chegar a Deus é algo real, do fundo do coração. Não dá para ser 50% de Jesus e 50% do mundo. Ou é tudo ou não é nada. Se é de todo o vosso coração, diz Samuel para o povo. Se é de todo o vosso coração, diz a palavra de Deus para você que está me assistindo. Deus não quer só uma parte de você. Deus quer você por inteiro. Quantas e quantas vezes buscamos a Deus apenas quando estamos em crise? Um homem frustrado com a sua falta de poder para resolver as suas crises, certa vez, sintetizou muito bem a sua frustração, dizendo o seguinte: eu estou doente e cansado de estar doente e cansado. E é assim que nos sentimos quando tentamos resolver os nossos problemas por conta própria e não colocamos Deus 100% na vida. Meu amado, minha amada, Deus quer intimidade diária com a sua vida. Deus quer todo o seu coração e não apenas socorro momentâneo. Segunda lição que nós aprendemos desse texto é que para voltar para Deus de verdade, você tem que jogar fora os deuses estranhos. Ou seja, está na hora de você largar o que te afasta de Deus. Na época de Samuel, o povo de Israel estava envolto com deuses pagãos, imagens, ídolos, Baal, Astarote. E Samuel disse: se vocês querem Deus, terão que abrir mão de tudo o que ofende a Deus. Mateus 6,24 diz que não dá para servir a dois senhores. E alguém disse certa vez com muita sabedoria que aquele que quer tornar Deus visível não tem mais o verdadeiro Deus invisível, mas produziu um ídolo para si. E nos dias de hoje, que ídolos se produz? Que Baals e Astarotes a sociedade de hoje cria como ídolos? Pode ser muita coisa: o orgulho, vícios, mágoas, prioridades distorcidas, relacionamentos problemáticos, mentiras, redes sociais que te prendem mais do que te edificam, ficar se comparando o tempo todo com outras pessoas, buscar a todo custo ser conhecido, ser famoso, ser um digital influencer. Meu amado, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Se algo está ocupando o lugar de Deus no teu coração, você precisa abandonar, você precisa tirar esse algo do seu coração, porque um ídolo é tudo aquilo que toma o legítimo lugar de Deus. Terceira lição: preparem o coração. Samuel diz para o povo de Israel: preparem o coração. Deus quer um coração preparado, Deus quer um coração limpo, Deus quer um coração disponível. Samuel está falando de um coração decidido a obedecer, decidido a amar e decidido a servir a Deus com exclusividade. E isso não é automático. Isso não é apertar um botão e ficar ali naquele looping diário. Não. Isso é uma decisão que você tem que tomar todos os dias.
Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não é só largar o que está errado, é também preparar o coração. É ficar mais perto da palavra de Deus, é voltar a orar, é buscar conhecer Jesus de verdade, é preparar o coração e escolher viver diferente. Por quê? Porque você ama a Deus. Você precisa obedecer a Deus. Em obedecer a Deus, note bem, em obedecer a Deus, você precisa levar até as últimas consequências tudo o que Deus fala à sua vida. Isaías 1:19 tem uma promessa maravilhosa. Isaías 1:19 diz que quem obedece a Deus come o melhor da terra. Então não é apenas desejar, não é apenas almejar, não é apenas sonhar. O segredo não é apenas querer. O segredo está em obedecer a Deus. Se você obedecer a Deus, o mundo melhora. Quarta e última lição que nós aprendemos aqui com Samuel. Ele diz para Israel: sirvam só a ele, e ele vai livrar vocês. A consequência de obedecer a Deus, de servir a Deus, de voltar-se para Deus, a consequência é libertação, é a vitória. Quando há arrependimento no nosso coração, há uma consagração de nossas vidas a Deus e Deus responde com livramento, Deus responde com bênçãos. Quando você se volta para Deus de verdade, Deus muda a sua história, porque Deus não ignora um coração quebrantado. A palavra de Deus afirma: a um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Porque Deus, a um coração quebrantado, Deus traz direção. A um coração quebrantado, Deus tira a ansiedade. A um coração quebrantado, Deus traz paz onde há confusão. Deus te livra do que quer te destruir, como Deus livrou Israel dos filisteus. Pois o livramento de Israel dos filisteus viria como fruto da aliança restaurada. Querido, você não precisa viver escravo daquilo que te prende. Você não precisa viver escravo daquilo que te prende, porque Jesus liberta e liberta de verdade. Jesus não liberta apenas 50%. Jesus não transforma apenas 50%. Jesus liberta totalmente. Jesus liberta 100%. O problema está é que muitas vezes você pede livramento sem ter compromisso com Deus. Você pede livramento sem ter compromisso com Jesus, sem obedecer a Jesus. Mas Deus quer que o relacionamento com Ele, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Deus quer que o relacionamento com Ele venha antes da bênção. A obediência a Deus sempre vem antes da bênção. Deus não quer religiosidade. Deus quer um relacionamento real. Deus não quer só que você vá à igreja. Deus quer estar com você todos os dias. Deus não quer só te dar uma bênção. Deus quer te dar uma nova vida. Hoje o Senhor te chama como Ele chamou Israel. Você não quer voltar para Deus de todo o coração? Então, tire o que está entre você e Deus. Consagre-se. Sirva somente ao Senhor Jesus. E Ele cuidará de você como cuidou do seu povo. Você não quer orar comigo agora e pedir que Jesus tire isso do seu coração? Querido Jesus, eu sei que eu tenho sido falho e pecador e tenho colocado muitas coisas que me impedem de obedecer a Ti.
me impedem de voltar para ti de verdade. Mas agora, após esse recado, essa tua palavra ao meu coração, eu entendi que eu preciso mudar, que eu preciso obedecer a ti, tirar tudo aquilo que pertence ao teu lugar e não ser mais idólatra e colocar o Senhor Deus num lugar que lhe é devido e obedecê-lo. Me dá esta bênção, que eu possa obedecer sempre e mudar a minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Querido, muito obrigado por ter assistido mais uma vez conosco essa palavra. Espero, oro que ela tenha te abençoado. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, é importantíssimo que você se inscreva. É importantíssimo que você dê o like aí, dá os likes. É porque quando eu dou like é importante? Porque quando eu dou like, o YouTube entende que as pessoas estão gostando e vai oferecer esse vídeo para quem não é inscrito no canal e vai abençoar as pessoas que não foram abençoadas ainda. Então, às vezes, eu vejo centenas de pessoas vendo o vídeo, mas apenas algumas dezenas dando like. É importante que você dê o like, é importante que você compartilhe e ofereça esse vídeo para quem você percebe, entende que vai ser uma bênção. O intuito do nosso canal não é nada mais, nada menos do que pregar a palavra, trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Tá certo? Então, conto com a sua ajuda para a gente chegar até lá. Isso, ó, dá o like, tá aí o likezinho aí, ó. Conto com a sua ajuda para a gente chegar a mais e mais inscritos no canal e assim podermos ter o Evangelho de Jesus sendo pregado e alcançado em todos os lugares. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe, Jesus te abençoe e até semana que vem, se Jesus assim permitir. Até lá!